Olá, leitores! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem por aí. Aqui é a Jaque e nesse vídeo eu vou falar sobre 4 pérolas da nossa literatura contemporânea. Eu selecionei 4 obras de autoras, 4 obras da nossa cena contemporânea, feita por mulheres e que representam muito bem a literatura brasileira como um todo e a qualidade dessa literatura contemporânea, sobretudo. Porque, é claro, assim como tem obras maravilhosas, tem outras obras que não são assim tão maravilhosas e nem tudo precisa ser genial. Afinal de contas, né, estamos aí para produzir, para colocar no mundo as palavras da forma como nos convém. As obras muitas vezes elas não têm lá a sua genialidade tão exaltada, mas são obras importantes. São obras importantes para os seus autores, são obras importantes para os leitores, né? Enfim, divagações que eu acabo por fazer aqui com vocês nesse momento. Mas essas obras que eu vou indicar hoje são leituras que me impressionaram muito quando eu as realizei. São leituras que parece que eu até hoje não dei por finalizadas, porque em algum momento eu quero retornar. E então elas são leituras que não se esvaziam com o primeiro contato e que parecem que guardam algo mais em si e que dão a elas um status um pouco diferenciado, né, de algo que você vai querer retornar, de obras que eu, por exemplo, quero deixar aqui na minha estante, quero deixar na minha biblioteca, quero que façam parte do meu acervo. E, bom, vamos lá então. Sem mais delongas, vamos falar da primeira obra, que é Diorama, da Carol Ben-Simon. Eu sou muito fã dessa escritora. E Diorama começa com uma viagem pelo Rio Grande do Sul, no melhor estilo Carol Ben-Simon para mim, que me lembrou muito Todos Nós Adorávamos Cowboys. Em 1987, eu tinha 9 anos e ainda estava bem longe de tudo isso, rodeada pelo campo vazio e mordendo a poeira da BR-473. Ia sentada entre Marco e meu pai no banco comprido da caminhonete. A janela era de Vinícius. Ele olhava para fora com o desinteresse que costumava sentir pela estrada e pelos lugares despovoados. O arco metálico dos fones de ouvido momentaneamente estragando o cabelo que ele podia jurar que era igual ao do tecladista Depeche Mode. Bom, esse trecho, ele é um dos trechos que eu até escrevi na minha resenha lá pro Instagram sobre esse livro. Ele começa então com essa viagem, a Cecília, o pai, os irmãos. Nesse livro, então, nos deparamos com a história da personagem Cecília em sua infância, na década de 1980, intercalada com histórias do momento presente da personagem e narradora, né? Que é uma mulher adulta, já de 40 anos, que vive nos Estados Unidos há pelo menos 16, casada e taxidermista. Então tem essas peculiaridades, sabe, na história e que parecem se fechar muito com o enredo e com determinadas características da história dessa personagem. Daí tem a ver com a profissão dela e aí traz uma pegada muito crítica da taxidermia, que é um aspecto que me chamou muita atenção. A obra, então, ela é narrada em primeira pessoa. E aí é construído um retrato dessa protagonista e de outras personagens centrais aí na trama. Ela e a família dela foram duramente impactadas pelo assassinato de um deputado que era amigo próximo nos anos 1980. E, além disso, havia o suposto envolvimento do pai da personagem, que se chama Cecília, não lembro se eu falei isso pra vocês ainda. Então, além de tudo, o pai estaria envolvido nesse assassinato desse deputado da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E o caso que inspirou esse livro Diorama, da Carol Ben-Simon, foi um assassinato que realmente aconteceu em Porto Alegre. E nessa ocasião, um deputado chamado José Antônio Daut, que era radialista também, ele foi assassinado a tiros de espingarda em 1980.
1988. E o principal suspeito desse assassinato, desse deputado, era um colega dele na Assembleia Legislativa Gaúcha. E esse caso teve uma repercussão imensa na imprensa. E nesse romance, a vida da Cecília e da família dela são impactadas por todo esse alvoroço dos jornais, por todos esses detalhes da própria família dela que acabaram sendo debatidos nos jornais, nas revistas, nas rádios durante o período de investigação desse assassinato. Então é um livro que tem trechos muito emocionantes, muito bonitos, tem um tom policionesco que tu quer saber o que vai acontecer em seguida, partes muito bem humoradas que adotam um tom mais leve também no romance. Enfim, Diorama é um romance que me prendeu do começo ao fim. Traz discussões sobre sexualidade, sobre política, traumas familiares, o ser humano e o antropoceno. Então traz reflexões também sobre o meio em que vivemos, sobre a natureza da qual fazemos parte. Tem vários pontos altos aqui nessa história e fala também sobre esse encontro com o passado da personagem, que muitas vezes pode ser um encontro difícil, né? De nós com a nossa história. Então eu acho que pode refletir muito, fazer com que outros leitores que se deparem com essa obra também reflitam muito sobre suas próprias vidas. Enfim, muito bacana esse livro, Diorama. Eu acho que é um romance dos melhores da nossa literatura contemporânea atual, dos histórias mais diferentes que tem saído. Enfim, fica essa super recomendação para vocês. Quem não leu Diorama, quem ainda não conhece essa autora, Carol Ben-Simon, conheça. Ela já ganhou o prêmio Jabuti pelo livro Clube dos Jardineiros de Fumaça, que eu ainda não li, mas quero muito ler. Em breve isso vai acontecer, espero. E, enfim, sou muito fã dessa autora e eu queria indicar para vocês esse livro. Quando falamos em literatura contemporânea, em pérolas da literatura contemporânea brasileira, Ponciá Vicêncio não pode ficar de fora. Para mim, esse livro é uma preciosidade imensa. E aqui, então, vai contar a história de Ponciá Vicêncio, é o nome da nossa personagem, desde quando ela era um bebezinho de colo e durante uma crise de riso e choro, o avô dela, o vô Vicêncio, ele partiu. Ele acabou falecendo, ele era muito pequenino, magro e faltava uma das mãos. Logo que ela se entendeu por gente, ela já sabia que esse avô tinha deixado para ela uma herança, mas ela não sabia que herança era aquela. Mas ela confiava que em algum dia essa herança chegaria, pelo menos era o que as pessoas mais velhas diziam para ela. Então isso a acalmava de algum jeito. E essa leitura, ela me trouxe muitos questionamentos, muitos desassossegos. Foi uma leitura que a gente fez no Labaredas em 2022, então teve toda uma discussão que também ampliou muito a minha visão do livro. É de Conceição Evaristo, que é uma das maiores autoras da literatura contemporânea brasileira, e é também um romance de formação que acompanha a vida dessa personagem, Ponciá Vicêncio. Ao mesmo tempo em que conhecemos a história da Ponciá Vicêncio, também dá para imaginar que essa história que é de Ponciá também é a história de tantas outras mulheres brasileiras, mulheres negras. Então é uma história que é individual e também é coletiva. Dá para se pensar que a história das mulheres negras no Brasil está refletida de alguma maneira aqui na história de Ponciá, que vivem condições semelhantes, mesmo que em tempos diferentes. Tem algo nesse livro que é muito interessante, que está refletido em cada linha, que é essa história dos povos negros que foram sequestrados e trazidos para o Brasil ao longo de séculos. E nessas viagens não vinham só essas pessoas, mas vinham também seus deuses, vinham seus orixás das matas, dos rios, dos céus. E chegando aqui no Brasil, essas pessoas elas recebiam um nome cristão, eram batizadas pelos seus donos, recebiam os nomes dos donos, inclusive, sobrenomes dos donos. Mas havia resistência e havia confiança nos mais velhos que guardiavam as memórias, que eram guardiões desse legado cultural, das histórias que eram passadas de geração em geração. Então, são histórias que hoje são escritas, instrumentalizadas com as armas da Casa Grande,
Segundo a Conceição Evaristo, a escrevivência feita por ela e por tantos outros autores e autoras negras no Brasil não é para adormecer a casa grande, não são histórias para adormecer a casa grande, canções de ninar que mulheres cuidando dos filhos dos senhores contaram ao longo do tempo. Elas escrevem histórias para acordar a casa grande dos seus sonos injustos. Assim, Ponciá acaba se tornando um livro para acordar, né, para acender nosso coração, porque ao mesmo tempo que é um livro que tem uma pegada bastante nua e crua da realidade brasileira, da nossa história, da história das nossas mulheres, também é um livro que nos acende o coração, é um livro muito bonito, é um livro muito poético. É um livro que vai falar sobre a ancestralidade, sobre a responsabilidade dos brancos nessa equação que envolve séculos de escravidão e tempos atuais desafiadores para a sobrevivência dos povos negros, dos jovens negros. É um romance sobre a busca da identidade, um anseio que todos vivemos de alguma maneira, né? E para algumas pessoas é ainda mais difícil devido ao apagamento de tanto tempo de história dos seus ancestrais e que pode ser uma angústia que ao mesmo tempo movimenta. Fica essa super indicação para vocês de uma pérola da nossa literatura contemporânea, Ponciá Vicêncio. Outro livro da nossa literatura contemporânea, então o terceiro dessa lista, que eu não podia deixar de indicar, é O Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim, da Carola Saavedra. Esse é um dos livros que eu mais tenho mencionado nos últimos 2 anos, faz 2 anos já que eu li esse livro. Eu fico relendo partes dele. Cheguei a escrever uma newsletter para os apoiadores do Labaredas, em que eu falo desse livro e conecto ele com O Som do Rugido da Onça, principalmente, da Micheline Verunsky. E as ideias presentes nesse livro ficaram muito na minha memória, nos meus pensamentos cotidianos, se conectando com esses meus pensamentos, se interligando com tudo o que eu tenho lido, com a história, com a poesia. A Carola Saavedra aqui reflete, entre outras questões, sobre o que pode a literatura. E essa pergunta, antes de qualquer resposta, ela produz toda uma movimentação de ideias, de pensamentos, produz deslocamentos em termos de produção de sentido sobre esse fazer literário. Então, é uma pergunta difícil, talvez a literatura não possa muito, talvez seja justamente o contrário, e ela possa realmente fazer verdadeiras revoluções. De qualquer modo, parece que a resposta exata realmente ela não importa, né? Aqui nesse livro, a Carola Saavedra ela vai refletir sobre o nosso tempo. É um livro que foi escrito, sobretudo, no período da pandemia. Então, talvez seja um dos poucos livros escritos sobre esse período, mas que de certa maneira não falam só sobre a pandemia que eu li. Eu já falei aqui para vocês em outro vídeo que eu tenho me negado a ler histórias que se passam durante a pandemia, justamente por ter sido um período muito, muito doloroso para mim e para todos nós, né? Mas em que eu senti muito e eu não me sinto ainda preparada para ler histórias que vão mexer diretamente com esse tema. Aqui a Carola reflete sobre o que pode a literatura em tempos em que tudo parece colapsar. A pandemia, a emergência climática, a ascensão da extrema-direita, genocídio dos povos originários, aumento da fome e das guerras. Então, parece existir assuntos tão mais urgentes do que pensar sobre literatura ou do que a literatura é capaz de alcançar no mundo que está passando por tantas dificuldades. Então, é muito interessante pensar sobre isso, né? Eu penso seguidamente sobre os livros e o que podem os livros no mundo com tantas dificuldades. Que importância tem os livros num país como o nosso, né? Os livros que têm se tornado um produto cada vez mais caro, e não porque editoras queiram enriquecer com os livros, mas por causa da falta de políticas públicas para o livro, aumento do preço do papel, aumento dos custos, que acaba inviabilizando que ele tenha um preço mais popular e que seja mais acessível para a população, né?
falta de bibliotecas públicas, que é uma das grandes defesas que eu sempre faço e que podem aproximar a leitura e os livros da população brasileira. Então, ou bibliotecas públicas muito defasadas e empobrecidas. Eu penso muito sobre essa questão do acesso ao livro, e aqui Carola fala muito sobre a literatura. Então, ela traz temas como ancestralidade, psicanálise, e uma das questões que eu mais gosto aqui é quando ela fala sobre a literatura indígena e que ela traz o pensamento de autores indígenas brasileiros, grandes pensadores, né, da nossa contemporaneidade, como Ailton Krenak, Davi Kopenawa, o Xamã Yanomami. Ela fala sobre mulheres na literatura também. E lendo Saavedra, eu me inspiro porque eu penso que a literatura, ela realmente pode muito. As palavras, elas têm muito poder, né? Sejam elas escritas ou faladas. E o quarto livro que eu quero indicar para vocês, nessa minha listinha de 4 pérolas da nossa literatura contemporânea brasileira, é esse daqui. Risque Esta Palavra, poemas da Ana Martins Marques. Ana Martins Marques é a minha poeta brasileira favorita. Eu gosto muito do trabalho dela com as palavras, né, com a poesia, essas palavras que se desdobram. E aqui ela vai refletir sobre o mundo, sobre o cotidiano, através da poesia. Ela tem um poder imenso de dar forma às reflexões cotidianas. Ela arrisca uma palavra na outra, parte de lugares do mundo, de lugares em nós, de imagens e insignificâncias, aparentemente. É uma experiência maravilhosa ler Ana Martins Marques. Os poemas dela acabam se construindo diante dos nossos olhos. São poemas que visualizamos muito bem o que está se passando. Então a gente vislumbra as histórias com a nossa imaginação. São poemas que abrem espaços, né? Um tipo de arte que preenche alguns vazios, abre outros, né? Porque eu sou daquelas que acredita que nem tudo precisa ser preenchido, né? Essa busca incessante por preencher buracos que não podem ser preenchidos acabam inviabilizando muitas coisas na nossa vida. Então aqui ela libera espaço para o sentir, para o imaginar, para o refletir pela palavra poética. E eu vou abrir aqui o livro aleatoriamente para escolher um poema. Por exemplo, alguém traduziu um poema e introduziu nele um vulcão, que não havia no original, por causa da métrica ou da necessidade de uma rima. Alguém acrescentou num poema um vulcão, que antes não existia, ou uma mosca, uma raposa, ou foi uma cicatriz que migrou da mão esquerda para a direita. Como luvas vestidas errado, ou maio que se tornou setembro, pelo mero acaso das localizações geográficas. E porque para o poema era necessário que fosse primavera, ou ameixas que foram trocadas por lixias, porque ameixas por aqui quase só são consumidas secas, e era preciso uma fruta doce e fria. É assim, mais ou menos, desse modo, acho que as pessoas se relacionam com as coisas sempre. Esse poema dela que eu abri aqui ao acaso para vocês. E fica essa super indicação, então, de um livro de poesia, porque eu acredito muito na poesia para abrir portas na nossa imaginação. Acredito que devemos ler poesia. E se tratando de poesia contemporânea brasileira, é imprescindível conhecer Ana Martins Marques. E são essas 4 obras, então, que eu indico da nossa literatura contemporânea brasileira, para vocês lerem sem medo, para vocês lerem com coragem de que estão encarando obras maravilhosas, obras da melhor qualidade literária, em termos de estética, poética e matéria. E era isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar uma curtida, de se inscrever no canal e de compartilharem essas dicas com alguém que lê pouca literatura contemporânea ou que quer ler mais literatura contemporânea brasileira, conhecer um pouco dos nossos autores. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.